Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao time Verso 7. Naruto mudou demais e isso não é segredo pra ninguém. Recentemente, eu vi que os retcons de Naruto foram o motivo de uma treta entre dois canais grandes. Então eu vou ser bem claro aqui nesse vídeo. Qual canais grandes que ele tá se referindo aqui? Eu não vi nenhuma treta assim, não. Qual que é o canal grande? Alguém sabe me dizer aí? Nos comentários? Retcon não necessariamente precisa contradizer algo que foi previamente estabelecido. A essência do retcon é alterar, reinterpretar ou adicionar informações ao que já tinha sido estabelecido na narrativa anteriormente. E isso pode ser feito de forma harmoniosa ou conflitante, dependendo do tipo de retcon. Ó, o retcon, primeira coisa, o retcon é sempre uma alteração, tá? O retcon vai ser sempre uma alteração. Então, por exemplo, o retcon do Edo Tensei lá do... Retcon do Edo Tensei, da luta do terceiro Hokage e depois na guerra. A gente vê que o Edo Tensei teve o retcon tanto pela questão de quem criou o Edo Tensei, ou seja, é um adicional, é uma alteração, mas é um adicional, né? E também na questão das funcionalidades e tudo mais, que são mais, né, mais bem explicadas. Então, é um retcon. Ele não contradiz. Se contradizesse, se fosse, tipo, literalmente uma contradição escancarada, seria um furo de roteiro, né? Por exemplo, aquela questão lá, Obito falando que para usar o Izanagi você tem que ter chakra Senju e o Uchiha. E aí depois, mais pra frente, a gente vê que o Madara, mesmo sem ter chakra Senju e o Uchiha, fez o Izanagi. E que o Itachi fala mais pra frente que os Uchihas usavam o Izanagi apeladamente, né? Com muita apelação. E aí você fica tipo, tá, então o Obito mentiu? Não, o Obito não mentiu. Em momento nenhum a gente vê esse Obito mentindo em si, tendo a intenção de mentir pra Konan. Aquilo lá era o autor falando literalmente pra gente essa informação. Então, depois dessa informação ser refutada pelo Itachi, é um furo. Porque ele tá literalmente contradizendo a primeira e não necessariamente sendo um retcon e tal. Não é uma alteração, não, é um erro. É literalmente um erro. Então, o retcon, em geral, ele é muito mais usado para adicionar informações alterando a informação anterior, mas não necessariamente contradizendo. Contradizer já vira outro termo, né? Feito de forma harmoniosa ou conflitante, dependendo do tipo de retcon. Basta apenas que uma informação nova mude a compreensão do que já foi estabelecido, seja por contradição direta, seja por expansão inesperada da história. Um exemplo fácil de entender o que eu estou dizendo é só pensar no caso do Goku. A revelação do Goku ser um extraterrestre no começo do Dragon Ball Z não contradiz necessariamente algo que era estabelecido anteriormente, mas é um conceito totalmente novo que obriga a gente a fazer uma releitura de tudo que aconteceu na obra até então. E isso é um retcon. Então, espero ter sido Matheus F. mandou 10 reais. Salve, Matheus! claro para evitar discussões bobas aqui nos comentários, caso alguém ache que a sua definição do que é um retcon seja a melhor de todas e a única. E eu vou trazê-los aqui em ordem de melhor para pior, com os primeiros sendo os que foram bons para a história e melhoraram ela, e os últimos sendo aqueles que pioraram a história. Tudo isso na minha opinião, então vamos a eles. As bestas com cauda não existiam em Naruto clássico. O Shukaku, que foi apresentado Não mesmo. Inclusive, eu nem comentei ali, porque chegou um superchat, mas o que ele comenta ali sobre a questão do Goku ser um alienígena, eu não sei se eu encaro como retcon, porque primeiro eu não sei tanto assim sobre Dragon Ball, mas depende muito da época em que esse conceito foi apresentado, tá? Porque se foi lá no meio de uma parada muito específica, no meio de um arco mais pra frente, é uma coisa, né? Aí com certeza beleza é um retcon. Se for logo no começo da história, ou no começo da introdução de algum conceito em si, não tende a ser retcon, porque você tá introduzindo aquele conceito, você não tá alterando ele em si, né? Você tá começando ali a história. Então, eu não sei exatamente porque eu não lembro muita coisa de Dragon Ball, tá? Enfim, essa questão aí das bestas de chakra, sim, não tinha o nome de Jinchuriki, não era confirmado que era a mesma coisa que a Kurama. Embora, se eu não me engane, tá? Se eu não me engane, o Shukaku pode ter falado alguma coisa sobre a Kyuubi, né? Porque ele é um Tanuki. Tem essa... Matheus F. mandou 10 reais. durante o arco do Exame Chunin, e a Nove Caudas, que aparece desde o primeiro capítulo, não eram considerados bijus.
eles não formavam um grupo de seres que iam do uma cauda ao 9 caudas. Correto. Essa ideia só surgiu mais tarde. No clássico, a 9 caudas e o Shukaku eram apresentados como espíritos ou demônios, que podiam ser selados em pessoas, e Naruto e Gaara tinham esses espíritos selados dentro deles. Quando Jiraiya estava conversando com Kakashi sobre Akatsuki, ele menciona que o grupo estava reunindo criminosos de rank S e suspeitava que estavam atrás da 9 caudas, já que ela possui um dos maiores chakras do mundo. Jiraiya não menciona nada sobre um grupo chamado Bestas com Cauda, ou algo semelhante. Jiraiya diz apenas que Akatsuki está atrás de novos jutsus. Agora me diga, qual seria o melhor momento para apresentar as Bestas com Cauda como um grupo? Nessa conversa do Jiraiya, que trabalhava coletando informações pelo mundo para Konoha, ou já no arco de resgate do Gaara, por meio da Senhora Tio, que foi quando a gente descobriu realmente do que se tratava. Não, foi realmente bem jogado. Eu lembro até hoje que, tipo assim, quando eu tava lendo isso, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Por aí. E aí eu li e falei, Biju Jinchuriki? Caraca, como é que se lê isso? Na primeira vez que, tipo, como é que eu falo isso? Como é que eu leio isso? Eu realmente não lembrava. Falei, mano, como é que eu... Eu nunca vi isso antes, nessa época. Eu falei, tipo, cara, será que eu deveria já saber disso? Sei lá, parece um conceito tão comum, né? Tipo, Naruto é um Jinchuriki, eu não sabia disso. E agora que a gente tá começando o Shippuden, beleza. Tem um ponto aí, que é... Não tem porquê você introduzir esse conceito no clássico, sendo que no clássico só vai ter o Gaara de relevante com essa questão dos Jinchuriks. No Shippuden, é literalmente quando a Akatsuki começa a caçada geral. Quando a Akatsuki começa a caçada geral de caçar o Gaara, caçar Três Caudas, caçar o Roshi, caçar o Takata, sabe? Caçar todas as bijus. Ele vai lá caçando todos os Jinchuriks, pegando uma biju de cada vez. Então, isso ser apresentado no Shippuden, pra mim, faz mais sentido. Faz bem mais sentido pro contexto. A gente precisa saber agora, porque a Akatsuki tá indo agora atrás deles. Naquela época, era só especulação do Jiraiya. Entendeu? Então, pra mim, é muito essa parte, sabe? Não querendo contradizer o nosso amigo Time vs 7 aí, não. Mas eu acho que foi sim um bom momento, só não pela pessoa certa e na hora certa. Foi um bom momento, foi no começo do Shippuden, beleza, isso é bom. Isso é bom. Mas poderia ter sido explicado com mais calma. Porque tinha muita coisa pra apresentar de uma vez, né? Foi um infodump fudido ali. No meio da viagem, a Shio vai explicar. Pô, zoado. Mas também não vejo isso sendo relevante no clássico por causa que não é tão, né, bem estruturado. A galera vai esquecer só depois do Shippuden que você vai retomar isso. Não faz sentido, né? Então, é isso aí, tá? Voltando. O Shukaku também nunca foi tratado como uma cauda. Todos o chamavam apenas de Shukaku. E ele foi descrito pelo próprio Gaara como o espírito de um antigo ancião da areia que foi selado em uma chaleira. A coisa era tão pesada e demoníaca que o Gaara tinha aquelas olheiras porque não podia dormir direito. Senão o demônio Shukaku tomaria o controle. Personagens como Orochimaru... Na verdade, aquelas olheiras ali são do estilo magnetismo, mas... Tá. É que ele fala das olheiras e tal, mas é que aquilo lá não é bem olheira em si. Aquilo lá é mais a marca do magnetismo. A gente não vê muito as olheiras do Gaara em si, né? Hiruzen, Gai, Kakashi, que presenciaram uma transformação parcial do Shukaku na arena dos exames Chunin, não mencionaram nada sobre uma biju. E esses personagens sabiam que a Vila da Areia possuía uma cauda, e que essas bijus são seladas em Jinchuriks. E além disso, as próprias transformações parciais do Gaara não se assemelham às transformações dos Jinchuriks no Shippuden. Não, o design, o Kishimoto meio que cagou um pouco. Mas é também porque o Gaara tinha um método de despertar diferente dos outros Jinchuriks, tá? Eu posso usar o mesmo argumento de, mas a transformação do Naruto é diferente da dos outros. Sim, são métodos de transformação muito diferentes, tá? São métodos de transformação diferentes. O método do Gaara consistia em ele usar um modo sonâmbulo, em que ele vai lá e deixa o corpo pro Shukaku. Então o Shukaku vai assumir aquele corpo, né? E até quando o Gaara tava perdendo o controle antes de ativar o modo sonâmbulo, né? O Shukaku tava assumindo, tava literalmente tentando assumir aquele corpo. Então é uma coisa diferente de qualquer outra Jinchuriki que a gente já tinha visto. Quer dizer, que a gente ainda ia ver, né, no caso. Não tem nenhuma outra forma dessa que é mostrada na série. O mais próximo disso talvez seja ali o
o método do Bi, de trocar direto pro 8 caudas, mas ainda assim, o Bi troca. É literalmente uma troca. O 8 caudas aparece lá, gigantão, no meio de todo mundo. O Gara, ele continua lá, capotado, desmaiado. Então, é literalmente um método diferente que o Gara aprendeu. Só isso. Não é bem, tipo, algo que eu vejo como sendo algo ruim, tá? Só isso. É diferente, mas eu não vejo como algo ruim em si. É lógico que não é tão consistente no design e tudo mais, beleza, concordo perfeitamente com isso. Mas eu acho que dentre os retcons esse é um muito harmônico, tá tranquilo, sabe? Tá tranquilo, esse aí passou tranquilo. Ganham 2 tipos diferentes de mantos de chakra. Não, elas realmente parecem transformações em um demônio da areia. E o próprio conceito de Jinjuri que também não existia. Só descobrimos que o Naruto faz parte de uma classe chamada de Jinjuriks, que são os responsáveis por hospedarem essas bestas de caudas, também no arco de resgate do Gaara, já no Shippuden. Então, devido a tudo isso, as bestas com cauda... É o arco perfeito pra você introduzir esse tipo de coisa. Porque é o arco que essa coisa tem mais relevância. Que a informação pro leitor normal tá mais fresca. Então, querendo ou não, é o melhor arco pra você ter esse conceito bem definido. Antes não é tão importante assim. Porque vai passar um monte de arco em que esse conceito não vai ser usado e vai ser totalmente descartável e inútil. Então, ao meu ver, em questão de escrita, foi uma boa opção. Foi uma boa escolha. Como grupo que iam do 1 ao 9, não existia um Naruto clássico. E esse retcon foi desenvolvido para dar um objetivo claro aos novos vilões que seriam apresentados, a Akatsuki. E esse foi um excelente retcon que melhorou muito a história de Naruto. Concordo. Inclusive tem as teorias de que a galera achava que o Orochimaru era um Jinchuriki lá no começo. Eles achavam que o Orochimaru tinha alguma coisa dentro dele, por quê? Porque ele é diferente pra caralho, né? Porque ele é tipo pálido, e a gente sabe que o Gaara também teve umas modificações corporais do Jinchuriki, né? Do caso do Shukaku. E tem a lenda do Yamato no Orochi, né? Que é a serpente de 8 cabeças. Então a galera achava que o Naruto era de 9 caudas, o Orochimaru era de 8 e o Gaara era de 1 cauda. Mas era só, qual que é o nome? Era só uma teoria, né, na época que tava lançando. Você sabia que um dos personagens mais odiados de Naruto simplesmente não existia no clássico? Opa! Com certeza eu sei, meu bom. Danzo tinha uma ligação muito forte com o terceiro Hokage, com o Itachi e até com o Orochimaru. Sua revelação apenas no Shippuden parece bastante atrasada, considerando as excelentes oportunidades que ele teve para aparecer antes. Irmãozinho, isso aí eu já falei bastante, hein? Especialmente se levarmos em conta os seus objetivos. Danzo sempre quis se tornar Hokage e mudar completamente a forma como Konoha funcionava, tanto em suas políticas internas quanto externas. Ele considerava que a filosofia e as ações do Hiruzen estavam erradas. Mesmo assim, quando a oportunidade perfeita surgiu, esse personagem simplesmente não apareceu. Após o ataque do Orochimaru... Exatamente. E até hoje tem nego no Twitter falando merda de mim porque eu já falei isso, mano. Até hoje tem gente no Twitter falando merda de mim, falando ai, a crítica do Luca não faz sentido. Mano, não tem explicação nenhuma dentro da obra. Não tem explicação nenhuma dentro da obra pro Danzo não fazer nada. Não tem. Não tem. Vai contra tudo que o personagem dele prega. Vai contra tudo que o personagem dele quer. A maior arma de manipulação da obra tá no olho direito dele. E ele pode usar dia sim, dia não. Não é nem dia sim, dia não. É a cada 8 horas, por aí. Pouco tempo ele consegue usar. Muito pouco tempo. Porque ele usou na reunião e depois já ia poder usar contra o Madara. Madara, óbito, né? Mas ele é um retcon que é um furo. Porque ele é uma contradição ambulante. Ele é literalmente uma contradição ambulante. Não tem motivo nenhum. Não tem nada na história que justifique as ações dele. Não tem nada na história que justifique aquele comportamento ou sequer aquela atitude dele. Não tem nada na história que comprove que o que ele estava fazendo durante esse momento. Ou por que ele não fez nada. Ou não, e nem tudo precisa de explicação, eu sei. Nem tudo precisa de explicação. Está tudo bem. Mas ele é óbvio que ele não existia. Né? É óbvio que ele não existia.
A gente não tem dúvidas quanto a isso hoje. Ainda tem o detalhe do design dele antigamente e tal, que eu nem vou falar aqui. Eu gosto muito do Danzo, Pra mim o Danzo é um personagem muito legal, muito necessário, muito bom, muito fácil de se odiar, mas eu gosto muito dele, porque ele cumpre muito bem o papel dele. Muito bem. De ser o Yang, de ser o mal ali, né? De ser a questão ruim da coisa. Acho ele muito bom. Durante o exame Chunin, Hiruzen foi morto, e a vila ficou sem Hokage por um tempo. Nada impediu o Danzo naquele momento. Ninguém tinha mais influência e moral com aqueles conselheiros velhotes do que ele para ser indicado ao cargo. Além disso, Danzo possuía o Kotomatsukami de Shisui, que poderia mudar a opinião de qualquer... Eu já falei sobre tudo isso aí lá no meu vídeo sobre o Danzo, rapaziadinha. Tá lá, pra quem quiser ver. Tem mais um pouco de detalhes sobre isso, né? Eu explico um pouquinho da questão lá do Senhor Feudal, mas fiz vídeo já sobre essa parte aí. Exatamente com essas palavras. Pra quem quiser ver, tá aí no canal. Caso as coisas não saíssem como ele queria. Mas ele não faz nada. Ele fica apenas olhando por semanas, enquanto Jiraiya sai para procurar a Tsunade, vê ela assumir como Hokage e depois fica reclamando das decisões dela como líder da vila. O que não faz o menor sentido, porque mais à frente ele chega ao ponto de não agir durante o ataque do Pen, deixando a vila ser completamente destruída. Tudo isso para conseguir assumir o poder, sendo que ele teve oportunidade muito melhor antes, sem precisar que a vila, que ele supostamente queria proteger, fosse reduzida a ruínas para isso. Nada disso se encaixa, não faz o menor sentido. E outra coisa, o Danzo, no caso, a galera gosta de colocar aí que, ele tava colocando os Sharingans nessa época, ele tava se recuperando nessa... Não tem como saber, porque não tem nada disso no mangá. Não tem, só não tem. Então a galera sempre vai tentar inventar uma desculpa dentro da cabeça delas para fazer aquilo lá fazer sentido. Vai falar, pode ser que ele estivesse se recuperando do implante, pode ser que... Pode ser, não existe. Pode ser, é teoria. Beleza? Pra escrita narrativa já é outra coisa. A ausência do Danzo em Naruto clássico é inexplicável. A melhor tentativa de explicação seria sua relação com Itachi. Supostamente, Danzo teria receio de Itachi e por isso não agiu até a morte dele. Mas se fosse assim, Danzo nunca agiria, já que era velho, enquanto Itachi era jovem. Seguindo a ordem natural das coisas, Danzo morreria muito antes de Itachi, sem nunca tentar colocar suas ideias em prática. Algo improvável, considerando o que foi apresentado sobre o personagem. Além disso, Danzo mandou Sai matar o Sasuke, o que mostra que ele não tinha tanto medo de Itachi assim. Eu falei a mesma coisa no vídeo. Ele sabia que a sobrevivência do Sasuke era a única condição para o Itachi ter feito o que fez, e mesmo assim ordenou a morte do Sasuke. Portanto, esse suposto receio do Danzo em relação ao Itachi não era tão grande, já que ele escolheu provocar o Itachi, mesmo em uma situação que não envolvia diretamente sua tomada de poder. Dito tudo isso, a própria existência do Danzo é um retcon. É um retcon para o Orochimaru, para o Hiruzen, para o Itachi e até mesmo para o massacre dos Uchihas. E na minha opinião, o principal motivo para isso está na decisão de transformar o Itachi em bonzinho. Assim, o Danzo de fato pega muitos dos crimes do Itachi e justifica, né? Ele dá uma motivação pro Itachi fazer o que ele fez, né? Tem esse ponto. Tem esse ponto. Ele livra um pouco a barra do Itachi, sim, na prática. Mas eu não acho que é só isso não, viu? Porque o Danzo, como um todo, ele é um personagem muito independente. Muito independente. Ele consegue ser um paralelo muito bom do amor obsessivo do Hiruzen pro ódio obsessivo do Danzo. Tem motivos para ele ser esse paralelo. Ele é bom sozinho, ele funciona sozinho, ele... Politicamente ele fez muita coisa, não foi só envolvendo Itachi, né? Foi envolvendo também ali a criação do Nagato, enfim. Mas ele sozinho, ele é muito bom. Ele é muito bom, gosto muito do Danzo como um todo. Só fez o que fez por não ter outra escolha. Até parece. Não estou dizendo que o Kishimoto não tinha intenções ocultas com Itachi desde o início. Claro que tinha. Isso é perceptível em alguns momentos. Mas a revelação de Itachi como um irmão amoroso e leal à vila, que amava Konoha acima de tudo e pensava como um Hokage? Que papinho, hein? Acredita quem quiser. Mas... Esse aí realmente tinha muito pouco. Muito pouco. Muita pouca informação.
sobre o quão empenhado ele tava, e isso aí o Kishimoto se adaptou. Lógico, é o preparo do Kishimoto, né? Já falei, o Kishimoto admite que muita coisa não tem como ter preparo, porque é semanal, mano. Era o trauma do semanal, mano. Mas eu nunca comprei. Em algum momento vou fazer um vídeo só sobre o Itachi e mostrar o porquê não era bem assim. Só porque o Kishimoto quis fazer o leitor comprar essa ideia, isso não significa que ela é boa, que tem uma explicação decente e que faz sentido. Só porque o autor, entre aspas, explicou. Mas excluindo essa parte do Itachi, eu acho que o retcon do Danzo foi sim bom pra história, porque adicionou mais camadas a ela, Muito principalmente políticas. O fundador da Vila da Folha, Hashirama Senju, sempre foi um shinobi respeitado. Esse poder todo aí do Hashirama é uma parada que... Puta vida, meu irmão! Mas durante todo o Naruto clássico, É as narrativas muito forte. iniciais não o retratavam como Deus Shinobi. É Em muito vez forte, disso, é muito Minato forte. e Hiruzen eram os Hokages que recebiam o maior destaque em termos de poder e reputação. No primeiro capítulo do mangá, Minato é considerado um shinobi lendário por selar a 9 caudas, estabelecendo sua reputação desde o início. Durante os exames Chunin, quando Orochimaru retorna, é dito que se Minato ainda estivesse vivo, as coisas seriam diferentes. Pô, com certeza. Mas com certeza seria diferente. Essa fala sugere que Minato poderia lidar com a ameaça do Orochimaru com facilidade, algo que Hiruzen, já idoso, admite não ser capaz de fazer. Qualquer Hokage que não tivesse tão acabado quanto o Hiruzen conseguiria lidar melhor que o Hiruzen, mano. Porque o Hiruzen tava muito velho, pô. Se o Hiruzen tivesse 20 anos aí mais novo, ele teria solado o Orochimaru. É ponto, é fato. Ele teria matado o Orochimaru. Levado ele junto. Ou talvez nem precisaria ter morrido. A gente não sabe, né? O nível de poder, mas assim... É fato que ele fazer isso não é só tipo... ele teria lidado melhor. Nenhuma ameaça era páreo para o Relâmpago Amarelo e tal. Beleza, de fato, ele consegue fazer muita coisa. Mas assim, tem que levar em conta também que o Hiruzen conseguiria lidar com essa ameaça? Também. Só que ele não estava por conta da idade. Com a mesma eficiência. Mas ele estava ali mais lamentando a tragédia do que qualquer outra coisa. Hiruzen chega a dizer que não acredita que haja alguém na vila capaz de enfrentar o Orochimaru. Ó, 120 pessoas na live, rapaziadinha. Deixa o like aí. Chegou, deixa o like. É assim que funciona. Chegou, deixa o like. Tamo junto, hein? Parabéns aí, galerinha. Tamo junto. 120 pessoas. São quase 4 da tarde ainda. Nossa, tá cedo. Contudo, quando Orochimaru usa o Edo Tensei e invoca Hashirama e Tobirama, Hiruzen enfrenta os dois Hokages e, surpreendentemente, se sai bem, conseguindo, no final, selá-los. Ele até comenta que o primeiro e o segundo Hokage estavam voltando a ser o que eram, sugerindo que as versões Edo Tensei refletiam o poder real dos Hokages quando vivos. Pera aí. Ah, tá. Não, é só aparência, na real. É só aparência, pô. Quando vivos. Hashirama chegou até mesmo a usar o surgimento da floresta, que é impressionante, mas não estava no nível do que vemos depois. Hiruzen, mesmo idoso, consegue segurar a luta contra Hashirama e Tobirama, algo impensável se Hashirama já fosse o deus Shinobi naquela época. Quando Orochimaru tentou invocar um terceiro caixão, Hiruzen tenta impedir a invocação e fica aliviado ao ver que ela falhou, demonstrando temor só de imaginar enfrentar o quarto Hokage, como alguém que conhecia. Tipo assim, o foda é que ele não sabia quem que tava ali, né? Tipo, ele cogitou que fosse o quarto, né? Porque até aquele momento não saiu ninguém do caixão, então não tinha como saber se eram os Hokages ou não, mas eu acho que o que eu interpreto aí? Eu interpreto que o Hiruzen viu o primeiro ali caixão, que o outro caixão... E tipo, aqui tá, o kanji não é de 1, aqui o kanji é diferente. Se eu não me engano, esse aqui é o kanji de primeiro, tá? Se eu não me engano. Pô, só com o Shodai, se for Shodai, assim, esses dois kanjis, Sho e o Dai, pô, ele vai bater de pé e falar, vai vir o Hashirama, fudeu. E aí depois o segundo vai estar, segundo, né, 2, ele vai falar, mano, o terceiro não posso deixar nem fudendo. Porque ele já tava pensando no Minato antes, né? Antes da luta começar. Que nem o Time Invest já falou aí. E, porra, é o Minato. Ele sabe muito bem do que o Minato é capaz. Então, tipo assim, não. Não que os outros dois não fossem fortes. É porque eu acho que ele conhece o potencial do Minato. Talvez até melhor que os outros dois. Porque eu acho que o Hashirama... O Sarutobi não viu
tudo que eles fizeram, né? Ele não estava vivo na época dos Estados Combatentes, né? O clã Sarutobi, ele se uniu a Konoha só depois que... Ele só se uniu a Konoha depois que a Vila da Folha tinha sido fundada. Então ele não chegou a ver com os próprios olhos os Estados Combatentes. Então, assim... Eu acredito que o Sarutobi não viu o quarto Hokage com tudo que ele tinha. Beleza, ele pode ter até, talvez até ouvido falar da época lá da Kurama, né? Do primeiro Hokage contra a Kurama, que é bem velho também, mas acho que ele podia ser criança nessa época. Não necessariamente viu com os próprios olhos. Mas é complicado, é complicado. Eu acho que ele tinha mais conhecimento, né? De ver os feitos do Minato, por conta que ele estava literalmente lá na Vila da Folha quando teve a Kyuubi e tal, do que com o primeiro e o segundo, porque o primeiro e o segundo treinaram ele, beleza, ele tem esse conhecimento, mas não necessariamente ele viu tudo que eles sabiam fazer, né? Ele não viu o potencial destrutivo, ferrado do segundo Hokage, com os Suitons gigantescos, com o Clone da Sombra somado com o Hiraishin, fazendo combo de explosão kamikaze, não. E nem o Buda, talvez, do Hashirama, acho que ele também não sabe tanto do potencial dele nesse sentido. É claro que ele, né... Ele deve cogitar que são muito fortes por conta de lendas e tudo mais. Mas eu acho que o que ele viu mesmo, foi o Minato. Então, ele falou, opa, esse aí não. Puxa pra baixo. Tentou evitar com o Doton ali, mas não deu certo por conta que não tava lá a alma, né? E a todos os Hokages, o Ali... E nessa época também a galera fez um monte de teoria. Falou, esse caixão falhou porque o Minato na verdade tá vivo. Eu fiquei tipo, caralho, pior que faz sentido, velho. Pior que essa teoria do Minato vivo na época fazia muito sentido. Eu falava, porra... O Minato é o líder da Katsuki, não tem jeito. O livro de Hiruzen sugere que Minato, e não Hashirama, era considerado o mais forte naquela época. Hiruzen também recebe destaque como um dos mais poderosos. Conhecido como professor, ele dominava todos os ninjutsus da Vila da Folha, e Orochimaru diz que ele, Hiruzen, é quem era conhecido como Deus Shinobi. Então Isso aí essa parte do professor é mais pra falar que ele tem todos os elementos. Tá, essa é a maior questão, né, do Hiruzen. O Hiruzen, ele consegue fazer todos os elementos, consegue fazer clone pra caralho, consegue ter uma invocação muito boa, consegue... Ele é muito versátil. O Hiruzen, ele é muito versátil. Ele consegue counterar elemento do inimigo, porque ele tem todos. E assim, ele consegue ter maestria com todos, né? Embora no clássico a gente só tenha visto muito ele no anime, usando muito barro, a gente também vê fogo lá, vê água, vê a porra toda. Mas o Hiruzen, por exemplo, acho que ele não usou raio contra esses dois Hokages. E depois, lá na guerra, ele usa contra o Guru Guru. Então, tipo assim, ele é um personagem que é muito completo na questão alimentar e chakra e tudo. Mas ele não mostra tanto assim, né, por conta da idade dele e tal. era a visão inicial do Kishimoto sobre os poderes dos Hokages. O retcon que transformou o Hashirama no ninja mais forte ocorreu gradualmente em Naruto Shippuden. Ah, porque vocês estão falando da teoria do Minato? Minato, líder da Katsuki. Cara, aquela época, a galera não sabia como é que era o Minato, mas tinha muito indicativo de que podia ser o Minato sim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O próprio... Se você viu o vídeo do Obito, você sabe do que eu tô falando, tá? Mas, ó... No vídeo do Obito, o Clayton fala sobre isso na parte das teorias, que é aqui perto do final do clássico. Aqui, mais ou menos, um pouquinho mais pra frente. Aqui. Nesse capítulo aqui que tem o Minato na frente, tipo, literalmente, uma das primeiras vezes que a gente viu o Minato nesse novo traço, né, e não aquele traço antigo do Kishimoto. Nessa capa é também a primeira aparição de quem? Do Pain, do líder da Akatsuki falando. Então, tipo assim, a galera muito associou isso naquela vez, tipo assim, caralho, quem que é esse cara? E aí, tipo, a silhueta, o momento, a capa, a galera achou que isso aqui era um foreshadow, mano. A galera achou que isso aqui era um foreshadow, que o Minato era o líder da Akatsuki. Por conta que também o corpo dele tá vivo, o corpo dele não estava lá no Edo, por quê? Por que o caixão falhou? Ele pode estar vivo, mano, ele pode estar vivo. E o design era diferente do Rinnegan e tal, então, tipo assim, a galera tava, mano, porra, Minato, líder da Akatsuki, se decepcionou com a vila, vontade do fogo, alguma coisa aconteceu aí no Minato. Ó, o Minato tendo destaque de novo, literalmente um quadro antes, que é uma página antes de começar a falar da Akatsuki, mano. Então, tipo assim, a teoria tinha embasamento, tá? A teoria daquela época tinha embasamento, não era uma coisa jogada, não. Por que o Minato aparece na capa? Porque sim, porque o Kishimoto quis, porque daqui a pouco ia começar o Kakashi Shinden, né? Partida. Kakashi Shinden começa aqui, ó. Que aí tem o Minato direto,
né? Vocês sabem. Kakashi Shinden é a história do Minato. Miguel Ele... Achu mandou R$5. Salve, Minato. E aí, Luca? Um dos primeiros sinais aparece com o Yamato, quando as células de Hashirama começam a ser tratadas como um recurso narrativo quase ilimitado. No arco de Kakuzu e Hidan, Kakuzu se gaba de ter enfrentado Hashirama. A visão passada aqui para nós é que essa luta provavelmente foi competitiva, e não a surra que imaginaríamos com o Hashirama após Retcon. O ponto de virada mesmo ocorre no arco da reunião dos 5 Kages. Após a derrota de Pain, que era extremamente poderoso, Madara assume o papel de vilão principal. Como já era estabelecido desde o clássico que Hashirama venceu Madara no Vale do Fim, o poder de Hashirama precisou ser elevado para justificar essa vitória. Durante a guerra, Madara exibe um poder absurdo, exigindo que Hashirama fosse escalado a um nível semelhante. Então a razão principal para esse retcon do Hashirama foi o próprio Madara. E por ter se tornado o Deus Shinobu e o dono de um poder colossal, suas células eram capazes de fazer tudo dentro da obra. E a lenda dos filhos do Sábio dos Seis Caminhos também consolidou os Senju e os Uchihas serem retratados como superiores, justificando o aumento de poder de Hashirama e Madara. Mas a questão do Hashirama é uma questão interessante, porque tipo assim, que bom que eu parei aqui exatamente porque ele pegou a página que eu mais gosto para justificar o poder do Hashirama. Inclusive, quando eu for falar do Hashirama, eu vou usar essa página pra caramba. Que é o seguinte. O que são Senju? A galera tem uma dificuldade de entender o que são Senju, mano. Porque, tipo assim, os Uchiha... Sharingan. Sharingan, Uchiha, Sharingan. E tá certo, é isso mesmo. Uchiha igual Sharingan. Poder, Sharingan. E fogo, claro, tem também fogo. Mas, ó. O irmão mais velho nasceu com os olhos do sábio, garantindo a ele chakra, poderes de chakra e energia mental. Sua força foi necessária para a paz. Então o principal dele são os olhos do sábio. Os olhos, o tal Sharingan. Esses são os Uchihas. Isso aqui também pode ser até meio que um retcon, inclusive, essa parte aqui. Essa parte pode ter sido retconada, porque os olhos do sábio já eram demonstrados sendo Rinnegan aqui. E aí, tecnicamente, o Tobi errou aí na lenda, né? O Tobi, pelo visto, não sabia da lenda direito. E leigou aí. O Obito foi leigo, se for querer levar nesse ponto. Mas eu acho que foi mais um retcon. Porque essa questão da evolução do Sharingan ser um Rinnegan faria sentido, até aqui. O Rinnegan é a evolução do Sharingan, ponto. Tá ligado? Faria sentido se fosse essa verdade. Porque aqui dá a entender que é um Rinnegan isso aqui, não um Sharingan. Não tem os tomões. Tem várias auréolas e é mais espiralado, assim. Claro, o Mangekyo também é mais espiralado. Mas não é um Sharingan. Isso aqui não é um Sharingan. Isso aqui provavelmente é um Mangekyo bem parecido com um Rinnegan. Né? Fica um mistério no ar. E aí o que acontece? O irmão mais novo foi dotado do corpo do sábio. Mano, o corpo do sábio, garantindo a ele estamina e energia física. E ele tinha o amor que era necessário para a paz. Então, em outras palavras, os Uchihas tinham o Hax necessário para a paz e os Senjus tinham o corpo, o potencial, a endurance, a durabilidade, o chakra, muita coisa para a paz. Então, assim, querendo ou não, é Hax contra atributo. É Hax contra atributo. E não só atributo, eu sei. Mas em grande parte, bastante vem do atributo. Vem do chakra pra caramba. Vem da quantidade de coisas que ele consegue fazer com aquele chakra. Vem com o potencial. E o Hashirama é exatamente isso. Ele só tem madeira. Ele usa muito madeira de questão elemental. É madeira, pá. Madeira é o quê? É vida. Não é só, madeira, o cara usa pau, pronto, acabou. Não é isso. É tipo, é literalmente a representação da vida. O Hashirama dá vida às coisas. Ele cria a vida do nada. O Hashirama é tão foda que ele cria a vida do nada. Vida. Não é uma bola de fogo, é literalmente uma árvore inteira, um organismo que respira, tá ligado? O Hashirama cria como arma e absorve chakra. Né? Ele é roubado. Ele é muito roubado. E isso tá aqui desde sempre. Então, tipo assim... É claro que o poder, o nível disso aumentou notoriamente, foi um retcon. E é bem interessante esse ponto, tá? Mas tem explicação, tem justificativo pro Hashirama ser roubado assim também.
Eu gosto muito desse retcon. Ele enriqueceu a história de Naruto ao explorar o passado do mundo Shinobi e da Vila da Folha, trazendo profundidade à narrativa. Esse é um grande ponto positivo. Mas o ponto negativo é que esse retcon bagunçou muito a escala de poder. No primeiro capítulo foi prometido para... O nome disso é Power Creep, tá? Pra quem é novo aqui e não sabe, é Power Creep. Isso aqui, ó. Power Creep. É quando, mano, o nível de poder extrapola muito, quebra e outros personagens não fazem nada comparados a essa mudança. Tipo, é literalmente um desbalanceamento. gente que um dia as coisas chegariam no nível da Nove Caudas. Porém, com Madara e Hashirama, a Kyuubi não é nem mais uma ameaça. Ela era feita de pet por eles. Na floresta. Exatamente. Inclusive, o Madara domou a Kyuubi com o Hacks e o Hashirama domou a Kyuubi com a porradaria. Com o corpo, com os atributos, que nem eu já mencionei anteriormente. Como cada um dominou a Kurama? Com o que foi deixado pelo sábio. Na Floresta da Morte, a marca da maldição surge como um presente envenenado do Orochimaru. Ela concedia um enorme aumento de poder, mas as chances de sobrevivência após receber a marca eram de apenas 10%. Ela também corrompia a mente e o corpo do usuário, podendo levar à morte. Além disso, Orochimaru parecia ter influência direta sobre o corpo de quem tinha a marca, como vemos ele fazendo com a Anko, com apenas um selo de mão causando dor a ela. No Shippuden, descobrimos que a marca, na verdade, vem do Jugo, de uma enzima extraída de um fluido do seu corpo. Mas até então, continuava sendo apenas um power-up e uma forma de ligação com Orochimaru, porém mais no sentido de dependência de poder. Daqui a pouco vem aquela história lá de energia natural e aí eu rio, aí eu vou rir. Aí ela fala, não acredito que você meteu essa, mano. Aí eu não acredito que ele vai meter que a marca tem aquela parada da energia natural, mano. Aí é sacanagem. Poder do que outra coisa. Só que 230 capítulos depois, descobrimos que o poder do Jugo é uma espécie de senjutsu, já que seu clã tinha a habilidade de absorver energia natural. E 15 capítulos depois, descobrimos que, na verdade, as marcas são uma espécie de horcruxes, em que parte... Não, isso é muito ruim, cara. Nossa, isso é muito, muito ruim. Tipo, tá bom que lá no clássico tinha essa história do Orochimaru imortal com as marcas, mas, cara, não era isso, não era nem perto disso aí, sabe? Não era nem um pouco perto disso. Porque do jeito que foi feito, meio que... não, cara, é muito, muito, muito forçado. É, tipo, muito conveniente. Mas é super conveniente. Parte da alma do Orochimaru também é Eu sempre falo, mas eu sempre vou falar. Fora como o Suigetsu e o Jugo chegaram na questão lá das máscaras, tá? Aquilo lá, nossa, aquilo lá é a falta máxima da conveniência. Não vou lembrar o capítulo, que senão eu mostrava aqui pra vocês. Mas, tipo, os dois estavam brigando, aí o Jugo quebrou a parede, aí tinha lá, achamos aqui um esconderijo secreto, isso aqui vai mudar o rumo da guerra. Vai se ferrar, irmão. Inserida e permite que ele sempre consiga ressuscitar e retornar por qualquer uma delas, espalhadas por centenas de suas cobaias. No meu vídeo sobre os momentos mais forçados, algumas pessoas argumentaram que isso já estava estabelecido desde o momento que o Orochimaru saiu da marca da maldição do Sasuke na luta contra o Itachi. Mas não era bem assim. Não era a mesma coisa, não. O Orochimaru saiu do Sasuke porque o Sasuke absorveu o Orochimaru. Foi dito pelo próprio Sasuke. Kabuto, ao ver tudo o que aconteceu, afirma que o Orochimaru havia morrido. Porém, mais que isso, ele na verdade foi absorvido. Então faz muito sentido ele ainda ter a possibilidade de voltar à vida por meio do Sasuke, mas não por meio das marcas da maldição em geral. Com o Sasuke erodindo o seu ser interior, o próprio Orochimaru se desespera, dizendo que ele era imortal e aquilo não... Se o Orochimaru tivesse saído do Sasuke, né? Se o Sasuke ainda tivesse a marca e tudo, na guerra, faria até mais sentido do que da Anko. Porque a Anko tem um ponto, que é a marca dele tem a mesma marcação do Orochimaru, né? Que ele escolheu especificamente pro Sasuke. Né? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Mas quando ele dá lá a marca pro... Eu não vou achar nem fudendo. A marcação da Anko é a mesma marcação do Sasuke. De fato ela é. E tem um quadro bem específico, bem específico mesmo, que diz que essa marca aí é a marca do Orochimaru. Tipo assim, ele fala... Não, o Kabuto até fala tipo assim...
você deu pro garoto o seu branding, algo assim. Você deu pra ele a sua marca especial, algo assim. Que é essa marcação de 3 tomões assim, que a Anko também tem. E beleza, tem essa explicação, né? Mas, cara, é tão conveniente que a gente até desliga um pouco essa parte. É muito conveniente. E é a Anko, cara. É a Anko. Ela só foi feita pra isso, cara. Parece que ela só foi feita pra isso. Só pra isso. E é muito zoado. É muito zoado. É muito zoado. Assim, tem explicação? Tem. Mas é muito conveniente. É muito conveniente. Não poderia estar acontecendo. Claramente ele enxergava aquela derrota como um possível fim dele. Se Orochimaru sempre foi imortal porque... Sim, é o selo do céu, eu sei. Mas é que tinha outro nome específico pra isso. Não é só selo do céu. Ele tinha... É que o selo do céu tem esse formato, porque esse é o formato... Esses 3 tomões assim, é o formato que o Orochimaru tinha até em algumas roupas lá, algumas tendas do esconderijo dele. Eu não vou achar agora. Mas eu acredito que seja por conta da obsessividade dele pelo Sharingan, né? E aí é praticamente 3 tomões do Sharingan. Porque por tornar de qualquer outra marca, Kabuto não teria por que ter ficado preocupado e surpreso ao pensar que ele estava morto. A verdadeira forma do Orochimaru era a grande cobra branca, e ela foi morta pelo Sasuke e o seu eu interior absorvido. A questão da marca da maldição se tornar Horcruxes é sim um retcon, e isso afeta diretamente o peso do Orochimaru no clássico. Claramente era estabelecido que o Orochimaru era imortal porque possuía o jutsu proibido de transferência de alma, que rouba o corpo de outra pessoa, não porque ele tem um jutsu capaz de criar Horcruxes. O poder de retornar por qualquer marca da maldição acaba com o peso narrativo do jutsu de transferência de alma. Não faz o menor sentido. Eu não acho que acaba. Acho que não acaba. Eu acho que ele complementa, tá? Não vejo acabando com... Aí que eu discordo do Time Versus 7. Porque, tipo assim, por um lado, beleza, eu entendo o que ele quer dizer com tira o peso, acaba com o peso. Não acaba com o peso. Tira o peso? Tira. Mas o Orochimaru ter essa outra técnica para casos de emergência não acaba com a imortalidade em si. Na verdade, o corpo dele iria morrer, né? Aí ele teria que voltar através de outra marca. Então, tipo assim, não é uma imortalidade... Não é uma imortalidade, como posso dizer, tão coerente quanto a do corpo, de você literalmente trocar de corpo e viver lá e tal. Até porque a gente nem sabe como é que funciona essa questão do selo. Se ele volta com memória, se ele volta... A que ponto daquele Orochimaru, sabe? O que ele viveu, qual é a pessoa... Não, poderia ser um clone, tá ligado? Então, tipo, você fica meio... É muito mal explicado, Tem uma explicação? Tem. Em parte, mas é muito mais explicado. Sair do Sasuke, que nunca o eliminou totalmente e sim o absorveu, fazia sentido. Mas de qualquer marca da maldição, não. Ainda mais a da Anko, que provavelmente foi uma das primeiras a serem feitas, já que ele ainda era um ninja de Konoha quando ela era sua aluna. Então nem tem a desculpa de que ele aprimorou com o tempo. O próprio fato do Itachi, o Celari, mostrar especificamente o Amaterasu queimando a última cobra que conseguiu escapar foi para mostrar que era, sim, um fim para o Orochimaru. Então é um retcon sim. E por que ele foi feito? Porque o Kishimoto precisava trazer os antigos Hokages para a guerra. E como colocar qualquer outro personagem para realizar um Edo Tensei que não fosse o Orochimaru ou o Kabuto seria descaradamente forçado demais, ele optou por trazer o Kobrudo de volta. Mas assim, foi bom pra história. Quem falar que não queria ver mais do Hashirama e do Minato... Nossa, imagina só se a gente nunca tivesse nada disso. Seria muito estranho. Seria muito estranho. Nossa noção de Minato e primeiro Hokage, e Tobirama também, seria completamente outra. Seria muito diferente. Em ação, pelo menos deles dois, está mentindo. Quando fomos apresentados ao Rinnegan, descobrimos que ele era Nossa, o Rinnegan tem muito retcon. um dojutsu lendário. Diferente do Sharingan e do Byakugan, que pertenciam a clãs específicos, o Rinnegan não era hereditário como os outros dois, mas sim um dojutsu diretamente ligado ao próprio sábio dos 6 caminhos. Seu portador, portanto, seria como a reencarnação do sábio. E já fazendo a conexão com Jiraiya e a profecia do grande sapo sábio, entendemos que era um poder dos céus, entregue em tempos de caos para trazer a paz ou a destruição. Com tudo que foi apresentado, desde a infiltração do Jiraiya na Vila da Chuva até o ataque do Pen a Konoha, o Rinnegan era algo único. Não tinha nenhuma ligação com os Uchihas, os Hyugas ou qualquer outro clã. Tinha ligação com os Uchihas, sim.
tinha ligação com os Uchihas sim. Que nem eu falei ali atrás, o que os Uchihas herdaram do sábio? Os olhos. Eles herdaram com os sábios. Eles herdaram os olhos do sábio. E essa parte, ela é deixada clara pra gente, se eu não me engano, é no arco da reunião do Sasuke. Então é logo depois do arco do Pen. E tipo assim, está em um momento bom pra apresentar esse conceito. Um pouco antes ou um pouco depois seria até um pouco estranho, porque seria muita coisa. Mais uma vez, né? Seria mais uma informação pra colocar ali. Claro, poderia funcionar, poderia. Poderia ser até um pouco melhor? Talvez poderia ser melhor. Grapitchi mandou 5 reais. Mas sobre os olhos do Pen, eu acho que é isso aí, tá? Eu acho que não é isso. Já tava bem esquematizado que era os olhos do sábio, tá? Não no arco dele, mas no arco depois do dele. E isso não teve mudanças muito bruscas nem nada do tipo. Foi muito mais uma explicação do que uma mudança em si. Era algo místico, parte de uma lenda sobre o sábio lendário que formou a Lua. No entanto, conforme vai chegando o arco da guerra, conceitos estabelecidos começam a ser maltratados, né? Não é nem no arco da guerra. Isso aí foi apresentado antes, bem antes. Que nem eu falei ali no arco da invasão dos Kages, já tem esse conceito bem definido, que os Uchihas herdaram os olhos do sábio. Os olhos do sábio eram Rinnegan. Então, tem a ver. Não é... Isso aqui eu discordo completamente. Aqui eu acho que o Timeverse errou. A primeira é que o Rinnegan não eram os olhos naturais do Nagato, e sim os olhos do Madara que foram transplantados neles. Assim, Sim, isso aí, essa mudança aí de dono realmente é um retcon. Mas o ponto que eu quero dizer é, sempre teve relação. Os Uchihas sempre tiveram relação com o Rinnegan. Em algum ponto da história, sim. Mas essa revelação de que o Madara deu os olhos... Mano, isso é muito malabarismo. Isso é um malabarismo muito forte. Mas é tão forte que o Kishimoto nem colocou na história, tipo, como que isso foi feito. Nem foi colocado na história. E no anime dá a entender que o Nagato ainda despertou. Foi tipo, tchim! Antes eu não tinha, agora tem o tchim! Sendo que o bagulho é implante. Quando é implante fica ligado o tempo todo. Então nunca teve um despertar, sabe? Então é um baita retcon, tá? É um baita retcon, mas os Uchihas sempre tiveram alguma ligação com o Rinnegan, sim. Desde o arco que isso foi falado, né? Desde que o arco que isso foi apresentado, que seria, no caso, invasão da Cúpula dos Kages. a segunda é que o Kabuto, ao usar o Edo Tensei para reviver o Madara, afirma que, como ele suspeitava, o Rinnegan é a evolução natural do Sharingan. Embora ele não esteja completamente certo sobre isso, ainda assim Ele não tá nem completamente certo, nem completamente errado. Ainda é uma evolução, porque você pode evoluir de um Sharingan para um Rinnegan. Só não é uma evolução natural. Natural, não é. Mas é um tipo de evolução, é um tipo de aprimoramento que você pode obter, sim. tem um fundo de verdade. E, tipo, não é todo o Uchiha, é só o Uchiha que for a ressurreição de Ashura. Não, é Indra. Já que, desde o momento que o Obito contou a história do Sábio dos Seis Caminhos na reunião dos Kages, começamos a entender a ligação dos Uchihas com o Sábio. Então, embora o Rinnegan não seja uma evolução natural do Sharingan, ele é uma evolução quando se mistura o chakra dos Uchihas com o dos Senjus, ou de Indra e Ashura. O Sharingan em si Essa é a tese principal. Não é bem o chakra dos Uchihas com o chakra dos Senjus em específico. É mais essa outra parte. sempre tiveram designs marcantes e característicos. O Rinnegan, É Indra ou Indra? É Indra, com N, se eu não me engano. por sua vez, não tem absolutamente nada a ver com eles, nem Tem. mesmo como uma variação. É um olho Tem. roxo com círculos excêntricos, completamente diferente de qualquer Sharingan. Não, mas aí é fácil, né, pô? Aí falar, mas é uma diferença de formato de cor. Não, pô. Nada a ver. Já tá definido na história lá atrás, meu mano. Calma lá, paizão, como diz o Camus. Calma lá, paizão. E as habilidades? As do Rinnegan não tinham nenhuma semelhança com as do Sharingan. Eram completamente distintas e únicas. Concordo. Nem mesmo com as dos diferentes Mangekyoshi, que já eram bem diferentinhas. A habilidade Mas ainda são poderes provindos de um dojutsu. Esse que é o principal ponto. Esses poderes provindos de um dojutsu divino são OPs. E tudo bem, não precisa ter ligação direta com
o Sharingan. Até porque as habilidades de um Sharingan são muito diferentes das habilidades de um Rinnegan. E seria estranho se fossem iguais ou parecidas, porque envolve ali a questão do outro chakra, né? O outro chakra envolvido. Então, porra, tem um acréscimo gigantesco e não tem acréscimo em Genjutsu. O que eu acho até um pouco pedante, né? Poderia ter, o Rinnegan poderia ter algum tipo de Genjutsu, mas infelizmente não tem. Como extrair almas, invocar o Rei do Inferno para reparar danos e julgar a verdade, ressuscitar mortos, invocar uma estátua gigante, gerar armas tecnológicas avançadas a partir do próprio corpo, manipular a atração e repulsão, realizar invocações extremamente poderosas, absorver ninjutsus, compartilhar a visão e criar um núcleo gravitacional. Sim, mas todos esses jutsus aí tem alguma simbologia envolvendo o Naraka. Não o Naraka, né? Os caminhos de Pen têm envolvimento com os caminhos do budismo, né? Mas esse é um conceito desse olho. Não precisa ser totalmente conectado ao Sharingan. Não é como se fosse o Mangekyo Sharingan. É Rinnegan, é outra coisa, é Rinnegan mesmo. Tá claro que o Kishimoto tinha criado o Rinnegan para ser algo exclusivo do Nagato. São habilidades únicas demais. Ele era uma das crianças da profecia e a reencarnação do sábio. O motivo desse... Ele ainda ia cozinhar muito essa questão aí do Rinnegan, não só pelo Nagato, eu acho que ele ia fazer mais alguma coisa envolvendo o próprio Hagoromo. Porque essa história ia voltar pro Hagoromo de alguma forma. O Hagoromo ia voltar pra Naruto de alguma forma. Ele foi o salvador que travou a Jubi, né? Naquela época contava essa história dessa forma. Ele foi o sábio que salvou o mundo de um colapso da besta da 10 Caudas. E essa história ia para esse rumo em algum ponto. Só que o rumo que seguiu foi com muitas curvas e derrapadas, né, mano? E aí acabou que o Rinnegan teve o retcon de ser do Madara e tal, e tudo mais. Que eu não gosto muito, acho muito zoado, muito zoado. Mas o olho sempre foi proveniente do Hagoromo. E esse olho ser proveniente do Hagoromo dá a entender que tinha uma ligação, sim, com o Cloutier por conta do Hax, por o Cloutier ter herdado os olhos do Hagoromo, né? Então, matemática. Retcon foi a decisão do Kishimoto de conectar tudo a Madara, Hashirama, Indra, Ashura e suas reencarnações como os filhos do sábio. Ainda assim, acredito que o Rinnegan deveria ter permanecido intocado, como uma habilidade mística e exclusiva, sem ser reduzida a uma progressão dos Uchihas. Mas aí isso tá bom. Eu também acho que seria mais legal. Mas é o conceito que o cara quis passar, né? Então, eu não gosto muito desse retcon e não acho que ele melhorou a história, mas eu estou falando apenas dos olhos, do Dojutsu Rinnegan. Ninguém que assistiu o Naruto clássico inteiro e boa parte do Shippuden poderia imaginar. Sem faculdade hoje, rapaziada. Mas eu vou sair lá pelas 6 também. Vou sair um pouquinho lá pelas 6. Tenho que resolver umas paradas da faculdade, mas eu não sei se eu vou lá diretamente. Que existiam 2 9 caudas. Só depois de isso é muito ruim. Não, isso realmente é muito ruim. Isso é um retcon muito ruim. Descobrimos que Minato, no dia do ataque da Kyuubi, selou metade dela em si mesmo e a outra metade em seu filho. Antes dessa revelação, tivemos um indício quando Jiraiya tinha se infiltrado na Vila da Chuva. Jiraiya menciona que Naruto possuía apenas a parte Yang da 9 caudas. Ainda assim, essa preparação não muda o fato de que se trata de um retcon em relação a todo o Naruto clássico e parte do Shippuden. Na minha opinião... Não, Minato ter essa questão aí da Kurama, cara, tão poderosa quanto ela era, é muito desbalanceado, sério, é muito quebrado. Porque ela já era um dos seres com mais chakra no mundo, agora imagina 2 delas. Porra, mano, que é isso, cara? É algo inquantificável. É gigantesco, é muito ruim. Pai, então você não vai no campus, né? Não sei se vai dar, mano. Eu vou tentar falar com ele pra eu ir, mas... Não sei se vai dar, tem que ver se a agenda dele permite. Essa decisão do Kishimoto enfraquece a história do Naruto. Muito. Ela diminui a relevância dele como a verdadeira criança da... Tinha que ter feito a Kurama do Minato ser muito mais fraca, para dar a entender que o Minato deixou a maior parte do poder com o Naruto, por ele ser o Uzumaki, né, por ele ter essa parte da Kushina, e também para que a vila tivesse esse poder à disposição deles, enquanto ele só selou o restante. Tinha que ser só um fragmentinho, cara, não podia ser tudo aquilo lá, não. Nossa, você tá louco. Profecia e sua façanha de se conectar com o Luca aposentou do radar. Aposentei não, fica tranquilo que a partir de semana que vem eu vou estar lá em quase todas as lives, porque eu vou estar de férias.
Sem aula na segunda, meu bom. Sem aula na segunda. Aí tem que ver, né, se vai dar bom ou não. Puro ódio, como a Kurama. Afinal, a parte que ficou com o Naruto foi a Yang, considerada boa, entre aspas. Já Minato ficou com a parte In, a parte mais sombria. Então poderia ser que Minato, que também conseguiu se conectar com a Kurama. Na prática é a mesma coisa. Na prática a gente nunca viu a diferença dessa parada aí de Yin e Yang direito, não. Na prática é a mesma balela. Ah, mas era o lado mais mal? Será? Será mesmo? A gente não viu isso, não. E com a parte mais sombria, também poderia ser a verdadeira criança da profecia. Essa ambiguidade reduz o impacto das dificuldades que o Naruto enfrentou ao longo da história. O motivo desse retcon, na minha opinião, foi para que o Naruto perdesse a Kurama sem morrer. Algo que ainda poderia ter sido feito, só que ter sido resolvido de outra forma. Era só fazer mais fraquinho, pô. É só não meter o louco. A vovó Tio já não tinha resolvido um BO desses uma vez com o Gaara? Então, e também para destacar a semelhança de pai e filho, permitindo que lutassem juntos, ambos com o modo de chakra da Kurama. Mas esse é um aumento de poder que não precisava existir, porque na verdade a gente nem sente que aumentou nada. Já aceitaríamos o Minato fazendo tudo o que fez na guerra sem o modo Kurama. Afinal, ele era o lendário quarto Hokage. E fora que ele nem fez tanta coisa assim quanto poderia fazer se não tivesse abalado, né? Tem que lembrar disso. O cara tava... O Saru todo tá falando, anda, Minato, vamos lá. Ele, rápido como sempre, Saru. E aí ele vai lá ajudar. Mano, então tipo assim, também deixou a desejar, né? Podia ter deixado ele só sem essa porra mesmo. Ou dado um fragmento fraquinho pra ele, só pra ter esse momentinho rápido aí, breve. Relâmpago amarelo de Konoha. Além disso, isso causa problemas nos poderes da própria obra, porque parece que a Kyuubi com apenas 50% do poder já é mais forte que todas as outras Bijuu juntas. Ela é, meio que ela é, né? Quer dizer, quase é, mas assim, nossa, muito OP. Como esse bicho com 100% conseguia ser controlado por um Genjutsu? Como a Kushina conseguia conter a Kyuubi com 100% e o Nagato, que também é um Uzumaki. É o Hacks do Sharingan, pô. Você não tá entendendo que é o Hacks do Sharingan, mano. Maki com o Rinnegan não conseguia subjugar a Kyuubi com apenas 50%. O Obito disse que o Sábio dos Seis Caminhos dividiu o chakra do Jubi em 9 partes. A Biju da Nove Caudas, mano... Ó, cada uma tem um elemento. E a da Nove Caudas, mano, é o chakra. É a porra do chakra fudido. E tipo assim... A galera até hoje se pergunta, por que o Hagoromo dividiu assim essas paradas? Então, é meio engraçado isso. Porque pode ser por uma caralhada de questões. Pode ser por literalmente qualquer parâmetro que o Hagoromo quiser. Isso nunca vai ser explicado do porquê que... Será que a primeira cauda é mais fraca e a 9 é mais forte? Tecnicamente sim, pelo que a gente viu ali de progressão, né? Parece que sim, parece que a primeira cauda que perdeu ali pro Gamabunta... mas era o... Ela nem usou Bijudama, nem usou nada. Tá bom, não usou. Mas ela perdeu pro Gamabunta ali num controle básico. Ou tava equiparável ao Gamabunta, vai. Vamos colocar assim. Tava equiparável ao Gamabunta com um bom controle do corpo do Gaara. A 2 caudas perdeu pro Kakuzu e pro Hidan. A 3 caudas perdeu só pro Deidara. Sozinho, com uma explosão do Deidara. A 4 caudas... Caiu pro Kisame, mas o 4 caudas ele era um Jinchuriki muito brabo. E lembrando que a 3 caudas tava sem host, sem hospedeiro. A 4 caudas tinha um hospedeiro brabo e ela era braba. E deu trampo pro Kisame. A 5 caudas eu não lembro quem pegou. A 6 caudas caiu pro Pen. Então assim, você vê que tava crescendo o nível. A 7 caudas eu também não lembro quem pegou, acho que foi o Kakuzu, não lembro. A 8 caudas, mano, a 8 caudas você esquece. E a 9 caudas é um absurdo. Então tipo assim... Existe a questão da influência do número de caudas. Quem disse que Hagoromo sabia a divisão? Ele era sábio, mas ele não era matemático. Ele não sabia matemática. Era o sábio que não sabia matemática. Aí é foda. Mas tipo assim, o número de caudas deve influenciar sim na questão de poder. Mas a gente não sabe exatamente, tipo, por que ele criou a 9 caudas dessa forma e tal... Sendo que sempre ela foi usada... Tipo, ela não fez nada de errado. Eu acho que ela é um espírito bem benevolente. Só que ela foi usada 2 vezes como arma por Konoha. Então, meio que ela deve ter ficado bem ressentida. Talvez ela fosse a mais gentil das 9. Mas vai saber. Aí é headcanon. Ele disse que o chakra das Bijus era o próprio chakra do 10 caudas. Então, juntando todas elas novamente, a soma seria o Jubi 100%. Mas se aqui... É uma
É exponencial essa parada aí. Aquele Jubi foi formado com apenas um tentáculo do Oito Caudas e apenas um pouco do chakra da Kurama, que estava no Kinkaku e no Ginkaku, a Kurama 100% deveria solar aquele Jubi. Na verdade, já deveria fazer frente a ele com apenas 50%, né? Ó, aqui falaram... Aliás, não é meio feio a escrita disso? Porque a gente vê que a Biju tem consciência e pensam normalmente. Aí eles não têm controle do próprio poder, não é zoado, Luca? Então, a proposta do Hashirama é diferente da proposta do Hagoromo. O Hagoromo pensou no quê? Você vai ter seu nome, você vai ver no seu bioma. Shukaku lá na areia, porque ele é feito de areia. O outro na água, porque o Izobu é feito de uma tartaruga. Então, tipo assim, cada um vai ter seu bioma, vai ter seu nome, sua personalidade, vai viver como quiser. Guiando a humanidade e tudo mais. Quem veio com esse lance de selar dentro de pessoas foi o Hashirama, juntamente do clã Uzumaki, que selava, né? Tem essa questão de selamento e tudo mais que eles aprenderam com o clã Uzumaki. E aí você fica tipo, tá, não é uma escrita ruim. Na verdade, quem elaborou isso foi o Hashirama e o Tobirama, né? Pra passar o poder para as outras vilas e ter ali quase uma bomba atômica para cada um. Então, os seres humanos sempre usaram esses seres, né? Essas entidades, que são as bijus, como arma. Como arma. Não é culpa do Hagoromo. E a escrita não é ruim, não. É boa sim. E por falar nisso, se vocês quiserem um vídeo pra gente tentar achar os poderes de cada uma das bijus e as diferenças entre elas, já comenta aqui embaixo. Essa aí é fácil, hein? Voltando. Se Naruto estava limitado a no máximo 50% da Kurama esse tempo todo, então ele na verdade era pra É fácil e legal, então pode fazer, mano. Faz aí que é da hora. ter amassado todo mundo que enfrentou na história se tivesse os 100%. Notoriamente, né? Já pensou Naruto com 100% da Kurama já indo pra cima do Haku? Tadinho do Haku, mano. Nem faz sentido ter modo Baryon em Boruto. Só pelo Naruto ter 100% da Kurama após a guerra, era pra ele ter vaporizado o Ishiki. Enfim, Então. eu não gosto desse retcon e não acho que ele foi bom pra história, porque causa muitos problemas e Nossa, afeta muito, diretamente muito, o peso muito, de toda a jornada do Naruto. Muito. Zetsu nunca foi um personagem central. Nossa! Grafite mandou R$2,50. Salve, Grafite. Valeu. Nem mesmo de personagem de verdade ele poderia ser chamado. Não, ele é Isso aí ser chamado de Akatsuki é um ultraje, né? Ele era apenas um dispositivo de roteiro, o fofoqueiro Ele é um plot device. Dispositivo de roteiro. Exatamente. da Akatsuki, e o responsável por explicar ao leitor o que estava acontecendo nas cenas algumas vezes. Muita exposição vindo aí do Zetsu, né, mano? Nossa, e muita hipérbole. Porra, que cara hiperbólico. Apenas um Akatsuki que não era do tipo lutador, e sim de suporte ou coleta de informações. Porém, apenas 21 capítulos antes do mangá terminar, Kishimoto transformou o Zetsu negro no manipulador por trás de toda a história do mundo shinobi. O mesmo Zetsu negro que foi dito ser a vontade do Madara, que foi deixada por ele para guiar o Obito e garantir seu retorno. Mas não, É foda. agora na verdade é a vontade de Kaguya Otsutsuki, a mãe do sábio dos 6 caminhos. Nossa, isso aí é muito ruim. Mano, o Kishimoto, eu sinto que ele nunca soube o que fazer com o Zetsu. Desde que eu lia essa porra, eu falava, tá, que caralhos é o Zetsu? Porque, tipo assim, eu queria muito entender o Zetsu, porque eu falava, cara, ele tem chance de ser um personagem muito foda, né? Tipo, eu me perguntava, que caralhos é esse personagem? Que porra é essa? Mas assim, é foda, porque não tem explicação direito, né? Não tem. Simplesmente jogaram. Só jogaram. Muito zoado. O Zetsu negro não tinha desenvolvimento ou pistas que sugerissem seu papel como Mano, e o que eu mais odeio é que o Kishimoto não dá pista nenhuma. Não tem não tem pista. Não tem nada que faça a gente conseguir. Ah, ele pode ser. Mano, não tem. O Kishimoto, ele deixa muita carta na manga para que quando ele precise usar, ele tira assim, ó. Ahá! Esse é o conceito que eu não expliquei ainda. Toma. E ele vai lá e explica inteiro um conceito que ele nunca usou pra nada. E é covarde, eu sei, mas é por causa que existe uma justificativa da publicação semanal e tudo mais. Como você escreveria o Zetsu? Cara, eu gosto da ideia dele ser a vontade do Madara, porque isso bate na contraparte dele, que é o Zetsu branco, ser
as células do Hashirama. Eu gosto dessa ideia de dualidade entre o personagem. O que eu não gostei é que o Zetsu branco ficou banal. Eu acho que ter um Zetsu branco que fosse o clone original do Hashirama seria muito bom. Seria muito bom. E aí, desse clone principal, vamos chamar ele assim, o Zetsu branco for um clone principal, se ele fosse manipulado pela parte negra, eu acho que seria muito bom. Porque é exatamente o que não aconteceu com os dois filhos do Hagoromo. O irmão mais velho, que é o Indra, não conseguiu manipular o Ashura. Ele não venceu o Ashura. O Hax dele não pegou no Ashura. E eu acho que se isso funcionasse dessa vez, seria uma subversão legal. Seria como se ele fosse, desde lá de trás, uma subversão dos filhos do sábio. Eu acho que isso seria bem legal. Ou filhos deturpados do sábio, né? Meio que invenções falhadas. São falhas, invenções que falharam na tentativa de recriar os dois, ou na tentativa de ter ali uma parte de cada um. Ia ser bem legal. Dá pra fazer algo assim, bem interessante, mas do jeito que foi feito, filho da Kaguya, para, nada a ver. Mastermind por trás de tudo. A única coisa que temos é o Hashirama percebendo alguma presença na sua luta contra Madara no Vale do Fim. De apenas esse painel com... Mas isso aí é no meio da guerra, tá? Esse foreshadowzinho aí, muito lá na frente. Muito lá na frente que ele colocou isso aí, só pra dizer que teve um foreshadow. O principal foreshadow do Zetsu é lá no arco da Floresta da Morte mesmo. Que ele aparece olhando as duas reencarnações de Indra e Ashura, só. Uma exclamação para o arquiteto de toda a história Shinobi é forçado demais. E com isso, todos os grandes eventos da série, na verdade, foram no fundo obras do Zetsu, que de alguma forma conseguiu manipular os agentes envolvidos. Tipo, ele literalmente falar que a história do mundo ninja foi feita por ele, cara, eu nem sei que você é. Por que isso deveria ser impactante? Eu nem entendi exatamente o que você é, Zetsu. O que é um Zetsu? Por que você come carne humana? Sabe, é muito ruim. E no final, tudo foi feito para trazer Kaguya novamente e introduzir alienígenas numa história que era de ninjas. Esse retcon foi feito apenas porque a Shonen Jump queria uma continuação, porque Naruto dava muito dinheiro, né? O próprio Kishimoto já admitiu isso. Mas aí eu te pergunto, precisava ser assim? Com tantas formas de estender e explorar Naruto, mesmo Não precisava, mano. Não precisava ser assim, mano. Foi muito corrido. após o final do mangá principal, precisava ter sido com o filho dele e com alienígenas, com tanta coisa ainda para ser explicada. Eu falei Floresta da Morte, eu quis dizer Vale do Fim. Perdão. Se eu falei Floresta da Morte, foi errado. Foi mal. Se eu falei... É que eu tô com sono, que eu tomei o remédio, mano. Tô começando a bugar já. Mostrada e desenvolvida, tanta Mas a alergia parou. A alergia deu uma diminuída com o remédio. ponta solta, meu Deus. Tanta coisa para explorar ainda sobre o passado. Que é o cara. maior objeto de curiosidade dos fãs sobre os personagens que eles tanto adoraram acompanhar. Uma merda. E mesmo que a decisão fosse continuar em direção ao futuro, ainda poderia ser feito de outra forma. Já tinha sido preparado. Eu já disse que não acho que toda essa história da Kaguya e dos Otsutsuki Não é ruim não. sejam necessariamente ruins, apenas que foram introduzidos rápidos demais já no final do mangá. Com isso, eu não quero dizer que eu gosto que eles sejam alienígenas. Os Otsutsukis poderiam ser apenas os descendentes do Hamura, por exemplo, como Tonério no The Last. Seria muito melhor porque É que eles são seres de outra dimensão que vão dominando mundos e... Você fica meio... Caralho, que preguiça, velho. já teria sido preparado pelo próprio Hagoromo no final do Shippuden. Então Boruto, ou seja lá qual fosse a continuação, poderia começar a explorar a partir daí. Enfim, no final, esse retcon, feito do jeito que foi, é considerado por muitos uma tragédia que danificou toda a história de Naruto de maneira quase que irreparável. Não é pra tanto não, mas é bem ruim, é bem ruim. Então, ele merece sim ficar no top 1 dessa lista, como o pior de todos os retcons Remédio maconha? Não, pô, é remédio mesmo, aqui ó. Vou te mostrar aqui, é esse aqui. Remedinho que eu tomei pra parar de espirrar. já feitos pelo Kishimoto. E aí, o que vocês pensam sobre tudo isso? Concordam com a lista? O que você alteraria? Acha que os retcons melhoraram Legal, mais hein? e pioraram a história? Ou acha que na verdade foi o contrário? Deixa Legal o vídeo, meu mano, time versus 7, discordo de muitos pontos, como pôde ver aí. Não muitos, também não são tantos não.
É principalmente envolvendo o olho lá, que aí eu discordo, por causa que tem coisas aí. Tem várias coisinhas aí que eu discordo, mano. Mas eu gostei bastante do vídeo, concordo de maneira geral com ele. Bem legal. Bem legal. Bem legal. Bem legal, mano. Bem legal. Continua assim que seu canal tá indo bem. E é isso aí. Não fale mal de Naruto à toa. É isso aí. Faça críticas pontuais, que é o caminho correto. E tamo junto, e tamo junto. Bora ver o próximo?